Oi, boa noite para todo mundo. Eu sou a Sofia Elisa, mais conhecida como Elisa, na primeira ministração que eu falei errado, mas eu sou mais conhecida como Elisa, porque tem 3 Sofias aqui, então, Elisa, prazer. E eu vim ministrar para vocês hoje de novo, e eu faço parte dessa tropa de elite Jesus Jovem, e eu vou ministrar para vocês hoje, espero que vocês gostem. Eu acho que não vai dar uma ministração muito comprida. Ela eu acho que vai ser um pouco mais curta, mas bem objetiva, que eu sei que vocês vão conseguir acompanhar e entender tudo que eu que eu quero esclarecer aqui. Então, antes de começar, eu estava há 2 semanas em dúvida do que eu ia falar. Eu fiquei, meu Deus, o que eu vou falar? Eu não sei o que eu vou falar. E durante essas 2 semanas, acredito que Deus falou comigo, porque durante essas 2 semanas, aonde que eu ia, onde que eu olhava, sempre aparecia alguma coisa que falava desperta. Nem da, até mesmo no grupo do Ministério de Música que eu participo, falam de despertar, na letra de música, até mesmo no evento que vai ter na igreja de um amigo meu, se chama Desperta. Então, Deus, se é isso, então eu vou falar sobre isso e eu vou falar sobre Efésios 5:14. 5:14. Todo mundo conseguiu pegar a palavra aí? Que aí eu vou ler aqui. Pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Bom, o que quer dizer este desperta? Eu vejo como uma forma de ter pelo fato de acordar, despertar para as coisas de Deus, para as coisas que são de Deus, o que é de Deus. Muitos dormem no chão do inimigo, no fundo das nossas almas, e por isso Deus vem para nos acordar, despertar, animar e provocar aqueles que dormem, para a gente acordar. Em uma música que eu falei, que é o Desperta, eu acho que bastante gente aqui conhece, tem uma parte que fala: Desperta, tu que dormes na escuridão. Essa escuridão eu vejo como se fosse o inimigo, aquele que te cerca e te deixa perdido caso não haja nenhuma luz para você se guiar, né? E para você não conseguir ver o que está em volta de ti, né? Nesse caso. Em toda a nossa vida, a gente sempre viu a luz comparada com a vida e a escuridão com a morte. Até mesmo na Bíblia, essas comparações são citadas e em toda a Bíblia podemos ver essa comparação entre a escuridão e a morte, né? Essas duas palavras, elas sempre estão interligadas, palavras que são relacionadas e traçadas com o mesmo sentido, que é a morte espiritual. Até mesmo no Antigo Testamento, um homem, né, de Deus, mais conhecido como Jonas, ele Deus estava mostrando um caminho para ele e ele fez completamente o contrário que Deus estava propondo. Ele comprou uma passagem de barco, entrou nesse barco, foi pro porão desse barco e lá ele dormiu. E um pouco tempo depois, aquele mar ficou muito revolto, ele ficou muito agitado. E toda aquela tripulação que estava dentro daquele barco, ela ficou toda agitada e pensando: é a hora da morte, todo mundo aqui vai morrer. E enquanto isso, Jonas estava o que lá, mimindo bonitinho no porão. E quem precisou acordá-lo? O capitão daquele barco, que precisou ir até o porão, descer até o porão e acordá-lo. Porque nem mesmo os gritos daqueles marinheiros conseguiram acordar Jonas, de tão profundo que era o seu sono. Podemos ver que, independente da situação em que a gente se encontre, falando mais no sentido espiritual em si, você não acorda. Você está tão envolto na profundeza do seu coração e você acaba perdendo essa sensibilidade. E nem mesmo o grito daqueles que estavam desesperados, né, não conseguiram acordar Jonas. Por isso, muitas vezes é preciso que levemos uma chacoalhada para despertarmos. Precisamos de outra pessoa, outro alguém, para que nos acorde e vermos a realidade dos fatos. E Deus é tão maravilhoso e bom que ele usa as pessoas
para que façam as coisas que ele necessita, que ele vai. Ele pressentiu, né, ele permitiu que o Espírito Santo descesse sobre aquele capitão e sobre o capitão para que ele descesse até aquele porão e acordasse Jonas. Não não tivesse sido uma hora muito boa, assim, todo mundo agitado, não que fosse uma hora boa para ele ter acordado ele. Mas naquela situação, cara, o que tu tá fazendo dormindo aí? A gente tá aqui no negócio, por que tu tá dormindo, né? Então, ô, acorda! Então, não sei quais foram os motivos em si do capitão ter descido lá, mas ou se foi apenas o Espírito Santo mesmo que desceu sobre aquele capitão e fez com que ele descesse até lá para acordar Jonas, mas é algo a se refletir sobre. Já que falei do Espírito Santo, o capitão foi usado como uma figura para representar o próprio Espírito Santo. O Espírito, ele quer que você acorde, que Jonas mesmo, fugindo do caminho de Deus, em que Deus lhe deu, ele foi lá e fez outra coisa. Então, o Espírito desceu sobre aquele capitão e falou: Jonas, acorda, como no sentido de despertar você, mostrando que fugir de Deus não é algo a se fazer, não é a melhor escolha a se fazer. Se permita que o Espírito Santo seja como um capitão da sua vida, que ele desça até o porão do seu barco e te acorde. Deus tem motivos para a sua vida, mas ele precisa que você saia desse conforto da sua própria vala, vamos dizer assim, do escuro em que você se fez, do escuro que você se abrigou, e onde você fecha seus olhos e dorme acreditando que tudo está bem, que tudo vai ficar uma maravilha, acreditando que nada vai acontecer com você, que você está protegido naquele ambiente, naquele teu conforto. E é nesse achismo que o inimigo ele trabalha na sua obra. Então se deixe acordar, se deixe despertar, porque Deus quer que você levante, né? Como no próprio versículo que eu falei. Ele quer que você levante e ande, porque Cristo te iluminará conforme a sua necessidade, né? A sua vontade. Ele quer te usar assim como usou o capitão para que descesse naquele porão e acordasse Jonas naquela situação. O seu ministério não acabou, a sua família não acabou, os seus amigos não acabaram, os seus sonhos não acordaram. Então, acorda que não é hora de dormir. Não adianta viver apenas em sonhos, além de que viver é muito melhor do que apenas viver sonhando. O Espírito de Deus, ainda mais na presença do Espírito de Deus, é muito bom, é muito melhor do que você ficar sonhando com uma coisa e não prosperar aquilo. Então, acorde e viva, basicamente isso. Pois vamos ter a certeza de que nossas frustrações, o que geralmente a gente vai ter muito pela frente ainda, isso não vai nos abalar tanto, porque Cristo está contigo e quer fazer uma obra nova em ti. Na minha primeira ministração, eu cheguei a citar o quanto nós somos desligados no mundo e o que muitas vezes o que acontece ao nosso redor. A gente se desliga, a gente se desprende daquilo, da nossa realidade, da nossa volta. E a gente se deixa enganar pelo pouco que a gente vê e acha que é o certo, mas na verdade não é. A vida não é um conto de fadas em que cada coisa tem que ser perfeita, cada qual em seu lugar. E tudo o que a gente fizer tem que ter no objetivo de agradar alguém. Sendo que, na verdade, aquilo que a gente tem que agradar e dar toda a nossa atenção é a Deus. Porque é Ele que nos deu a vida, é Ele que está nos proporcionando esse momento. Isso não é apenas sobre outras pessoas, mas sim sobre nós mesmos e como as nossas escolhas influenciam na nossa vida. A gente pensa, pensa, pensa e perde muito tempo pensando o que ou quem devemos agradar, do que aquele que realmente merece nossa atenção, como eu acabei de falar, e todo o nosso esforço e controle de vida. Acorda para a vida e veja a situação que tu se encontra. Olha em volta e veja o que tem, né, ao redor de você. Olhe para si mesmo e olhe para o seu coração. Veja se o que tem ali dentro te agrada, te faz se orgulhar de si mesmo. Porque se você não se agrada com aquilo que você vê e sente em ti, como você pode ter certeza de que Deus se orgulha disso? Deus, ele é piedoso e perdoará.
a gente, ele perdoa a gente, mas ele espera que você tenha consciência das suas atitudes e espera que você acorde do mundo em que você criou e volte para ele, que volte para a realidade. Tudo vai acontecer como deve acontecer e ele realizará os nossos sonhos, os nossos desejos como precisa. Porque Deus, ele não dá apenas o que a gente precisa, ele também nos mima. E isso que faz Deus ser ainda mais grandioso, porque além dele dar o que a gente precisa, ele dá um pouco mais como eu posso dizer, daquele prazer que é da vida. Ele te dá aquilo, ele te dá a bênção e um pouco mais ainda. E basta a gente deixar ser tocado para despertar e viver as maravilhas que ele nos promete. A vida é mais do que a gente pensa e ele quer mostrar isso pra gente. Basta a gente querer nos permitir despertar. Então, é tremendo. Eu fico muito ansiosa, desculpa, é que realmente essas palavras assim, elas me tocam, porque tudo que a gente faz, às vezes, é sempre pensando num objetivo de agradar alguém, agradar nossa família, agradar nossos amigos, quando na verdade a gente tá, poxa, a gente tá vivendo para Deus, a gente tem um Deus, né? Porque o que, que custa a gente acordar, ter a graça do Espírito Santo e não seguir o caminho de Deus? Continuar fugindo como Jonas fugiu e se encontrar às vezes no mar tempestuoso e com aquela esperança sabe, de nervosismo e essas coisas. Então, o que eu vi ali também, que eu esqueci de falar, que se, imagine você estando em um barco e que comece a tudo a desmoronar para você, assim, o mar fica agitado, você tem que correr contra a sua vida, você acha que tudo vai acabar, que está na hora da sua morte, e aonde você vai se encontrar, vai imaginar descendo o porão de um barco para ver se tem algo ou alguém especificamente ali, entendeu? Então, é isso que eu mais penso, assim, quando eu li esse capítulo, esse versículo. Eu espero muito que vocês tenham entendido o que eu quis repassar para vocês durante essa palavra.